Olá! Mais uma vez, saudações a todos os que nos assistem. Meu nome é Edilton Fernando Macaís e eu estou aqui para vos orientar neste curso de recrutamento e seleção de pessoas. Estamos de volta para mais uma das nossas aulas deste curso. Hoje nós temos como tema a elaboração da ficha de requisitos do cargo. Como nós já falamos na aula passada, o processo de recrutamento e seleção, antes de se iniciar no recrutamento e seleção, é feita a identificação da necessidade de pessoal. Quando se identifica essa necessidade de pessoal e se faz uma pesquisa de mercado, concretamente no mercado de recursos humanos, nós podemos ter informações e certeza de que realmente existe um cargo, existe uma posição na empresa que precisa de ser preenchida. Nesse momento em que fazemos a pesquisa, nós podemos ter em consideração se precisamos realmente de uma pessoa de fora para ocupar essa posição nova dentro da empresa ou se pegamos alguém dentro da empresa para ocupar essa posição nova. Mais em diante, quando estivermos a falar concretamente do recrutamento, eu vou poder explicar melhor como é que funciona essa questão de colocação para saber se é alguém de fora que vem para ocupar a posição dentro ou se usamos ou pegamos alguém de dentro para ocupar essa posição nova. No entanto, para hoje, nós vamos aqui falar sobre elaboração da ficha de requisitos do cargo. Esta que é uma etapa feita a posterior ter se identificado que realmente existe a necessidade de agregar ou de contratar mais alguém ou mais pessoas para a organização. Bom, como já veio no tema, nós temos aqui uma palavra-chave: ficha de requisitos do cargo. O que é a ficha de requisitos do cargo? Você já ouviu falar sobre uma ficha de requisitos de cargo? Vou aqui explicar. Quando nós falamos sobre a ficha de requisitos de cargo, nós estamos a falar de um documento. Um documento onde colocamos lá as informações relativas ao cargo. Nota bem, na aula passada eu falei que no mercado de recursos humanos, onde nós faremos a nossa pesquisa, é lá onde nós podemos coletar informações sobre o cargo. Então, a ficha de requisitos do cargo é um documento onde nós colocamos lá informações sobre o cargo. Então, eu tenho aqui um pequeno esboço de como mais ou menos esse documento tem que aparecer. Eu tenho aqui uma estrutura adaptada por mim, não é algo oficial ou padronizado. No entanto, de acordo com a organização onde você está ou como você quer que a sua organização esteja organizada, você pode estruturar essas questões, colocar a primeira, a segunda, dependendo de si. Todavia, eu trago aqui nesse pequeno esboço algumas questões que eu penso que são cruciais para nós encontrarmos nesta ficha de requisitos do cargo. Depois eu explico por que essas informações são cruciais. Primeiro, para nós termos a nossa ficha de requisitos do cargo, nós temos aqui no esboço, a primeira parte, nós colocamos qual é o cargo que está ou que deverá ser ocupado. Qual é o cargo que está vago na empresa? Neste caso, vamos supor que é um cargo para um auxiliar administrativo. Vamos colocar aqui em cima auxiliar administrativo. Vamos supor que é um cargo para um gestor de marketing. Vamos colocar aqui em cima gestor de marketing. É importante, primeiramente, nesta ficha de requisitos do cargo, nós identificarmos qual é esse cargo que está aqui a ser descrito. Qual é este cargo aqui que vai ser ocupado? Nós temos aqui, em primeiro, qual é o nome do cargo disponível. Temos também, em seguida, a indicação de qual é o gênero mais inclinado para a atividade. Nesta parte, eu preciso tomar muito cuidado para falar.
é importante sabermos que, quando estamos a pensar em contratar alguém, não se pode de modo algum fazer a discriminação de pessoas, nem por raça, nem por gênero, nem por qualquer outro motivo. Todas as pessoas são iguais e devem ser avaliadas sem nenhum preconceito. Então, aqui nós vamos colocar apenas qual é o gênero mais inclinado, não é o necessário, porque disse que o homem e a mulher são iguais, independentemente do seu gênero. Então, nós vamos descrever, ok, para esta função, acreditamos que a pessoa mais inclinada, ou seja, é uma função, é um cargo mais inclinado para um homem, ou é um cargo mais inclinado para uma mulher. No entanto, não se exclui a possibilidade de talvez um homem ou de talvez uma mulher estar a trabalhar neste cargo. No entanto, temos uma inclinação. Então, depois nós vamos também escrever qual é a disponibilidade que o cargo exige. Qual é a disponibilidade que o cargo exige? E quando falamos de disponibilidade que o cargo exige, nós podemos aqui estar a falar de tempo de trabalho. Ok, nós temos um cargo que exige que alguém trabalhe das 8 horas até as 16 horas. Não, nós temos um cargo que exige que alguém trabalhe das 18 horas até a hora X. É importante se tomar muito cuidado neste momento. E aqui está a importância do que falei na aula passada, a pesquisa de mercado. É importante que nós nos usemos das informações que coletamos lá para podermos criar, porque algumas situações de tempo de trabalho são restringidas e impostas pela lei. Então aqui faço menção ao conhecimento da lei de trabalho, que é uma ferramenta bastante importante que nós podemos pegar ela durante o momento em que fazemos a nossa pesquisa de mercado no mercado de recursos humanos. Então, também nós temos que ter em consideração, em termos de disponibilidade, qual é o local onde a pessoa vai desempenhar a atividade. Ou seja, este cargo exige que a pessoa trabalhe onde? Remotamente, presencialmente, no local da empresa, ou é uma atividade, ou é um cargo que vai obrigar que a pessoa tenha que se deslocar, talvez de uma província para outra, talvez de um país para outro. É importante estar explícito na ficha de requisitos do cargo essas informações. De seguida, nós temos que saber como será feita a remuneração dessa pessoa. Como é que neste cargo, ou melhor, para este cargo, como é feita a remuneração? Então, a pesquisa de mercado também é importante aqui, a pesquisa de mercado, no mercado de recursos humanos, saber como é que este cargo está a ser pago em outras organizações, o que a legislação diz a respeito. É uma coisa bastante importante. Uma outra questão importante também é sobre quando será feita a remuneração. Quando eu digo quando será feita a remuneração, nós já temos um padrão, que é o mensal, nós temos o salário, o vencimento, o fim do mês, que todo mundo já espera receber algum valor pelo trabalho feito durante aquele período. No entanto, alguns cargos podem obrigar que a remuneração seja feita talvez diária, seja feita talvez semanal. Então, é importante estar explícita essa informação. Uma outra informação é sobre quanto. Algumas empresas elas não vão estabelecer um valor fixo, mas por causa da atividade, da natureza do cargo que a pessoa vai ocupar, vai se estipular aqui uma forma de uma estipulação de remuneração em função daquilo que vai ser o desempenho, ou talvez uma comissão. Ok, vais desempenhar cargo X. Então, em função do tanto que tu vais trazer, vais receber tanta percentagem. Então, pode-se colocar uma percentagem mediante uma certa tarefa que a pessoa vai fazer, ou pode-se estipular um valor fixo, ou seja, nós vamos pagar tanto. E atenção, quando eu falo de quanto vai ser remunerado, é importante se ter atenção à questão dos salários mínimos já previstos na situação da lei de trabalho. É importante se ter em atenção a esta questão. Uma outra situação que é muito importante a nível da ficha de requisitos do cargo é sobre que nível de formação este cargo exige que o candidato possua.
Qual é o nível de formação? Se é nível médio, se é nível superior, se exige alguém que fez um mestrado, alguém que fez um doutoramento. Isto tudo deve ser aqui colocado. Que olha, para este cargo nós queremos alguém que tenha formação X, foi até nível X. E existem cargos que obrigam que uma certa pessoa, para ocupar uma determinada posição dentro da organização, tenha formação X. E isso até por vezes é colocado por força de lei. Um exemplo para vocês terem uma ideia, para o caso de algumas pessoas, por exemplo, para instituições de ensino, os diretores dessas instituições já se obriga pela lei que sejam pessoas que já possuam um nível mínimo de formação, pelo menos de licenciatura, um nível superior em licenciatura. É uma obrigação posta pela lei. Então, é importante também ter atenção àquelas informações que nós pegamos lá a nível da pesquisa de mercado. Então, uma outra informação que é bastante crucial é sobre quais tarefas serão desempenhadas neste cargo. Quais serão as atividades? Ok, a pessoa vai estar aqui na posição de gestor de marketing. O que ele tem que fazer? Tem que fazer programas de vendas, tem que fazer aqui um plano de marketing, tem que fazer aqui programas ou definir algumas metas de número de clientes a alcançar. Tudo isso tem que ser descrito. Tem que estar claro, tem que estar tudo escrito, pois este aqui é um documento, é uma atividade formal. Entendo que esta atividade de recrutamento e seleção é uma atividade formal e muito importante. Então, tem que se estar descrito claramente sobre o que vai se fazer. E também depois, nós temos uma outra questão aqui que é sobre quanto tempo este cargo aqui, a pessoa que vai trabalhar nele, quanto tempo a pessoa estará a trabalhar, quanto tempo a pessoa terá a desempenhar esta função neste cargo. São informações muito cruciais. E é claro, e outras informações. Não quero restringir aqui o número de informações ou que tipo de informações se podem colocar. Como eu disse, estas são as informações cruciais que devem-se a priori encontrar-se na ficha de requisito do cargo. Então, essas informações devem estar lá presentes e também outras informações que vão subsidiar a nossa ficha de requisitos de candidato. Mas talvez você agora pare e me pergunte, qual é a importância de ter esta ficha de requisitos do cargo? Para que será útil? Qual será a utilidade desta ficha? Permita-me dizer que a utilidade desta ficha de requisitos do candidato ou melhor, se verifica no momento que nós vamos fazer o recrutamento e também no momento da seleção. Esta ficha aqui vai ser usada para comparar aquilo que os candidatos vão apresentar como suas informações pessoais. Quando alguém submete o seu currículo na organização, a pessoa previamente vai ter lá uma informação que vai lhe dizer que, olha, essa empresa aqui, para ter cargo X vago, e para tal precisa de informação X, precisa que tenha isto, mais aquilo. Então, o indivíduo vai submeter a sua candidatura e lá no seu currículo, ou talvez na carta de apresentação, vão estar lá descritas algumas das situações que ele apresenta que devem ir em conformidade ao que já temos aqui na ficha de requisitos do cargo. Então, esta ficha vai nos permitir avaliar se esta pessoa que tem este currículo vai realmente de acordo com esta atividade, com este cargo. É a pessoa ideal. Então, no recrutamento, nós vamos pegar esta ficha para analisar lá com os CVs. Este é um assunto que nós vamos aprofundar mais e melhor quando já estivermos a entrar no recrutamento, que já agora será o tema que nós iremos introduzir na nossa próxima aula. Vamos dar início ao tema ou ao processo de recrutamento de pessoas. Muito obrigado por ter assistido esta aula. Espero que lhe tenha sido muito útil. Muito obrigado. Até a próxima aula.